Isso remunera só o médico ou remunera... Não. Terça-feira... Nós estamos aqui. Não adianta. Se eu colocar para grandão na forma de... Imediatamente. Nossa. Pode passar, vou escutar. Acho que você 275. Acho que para irmão fez aqui a e agora está dando de novo. Aquilo ali, muitas coisas desse tipo. No final, né? Desenvolvimento de violência, é muito bacana. Eu só acho assim, se a gente tivesse conseguido entender, mas a gente tem que ser provocado. Eu acho que é um centro de referência da mulher. Eu fiquei igual a maluca. Caxias,
mantenham seus celulares desligados ou no modo silencioso. Senhoras e senhores, o Ministério Público do Trabalho do Estado do Rio de Janeiro agradece, desde logo, a presença de todos à solenidade de inauguração da Procuradoria do Trabalho do município de Petrópolis. Convidamos para compor a mesa Sua Excelência, o Procurador-Geral do Trabalho, Dr. Otávio Brito Lopes. Sua Excelência, o Vice-Procurador-Geral do Trabalho, Dr. Jefferson Luiz Pereira Coelho. Sua Excelência, o Procurador-Chefe da Procuradoria Regional do Trabalho da Primeira Região, Dr. José Antônio Vieira de Freitas Filho. O Excelentíssimo Senhor Desembargador, Presidente do Tribunal Regional do Trabalho da Primeira Região, Dr. Aloísio Santos. O Excelentíssimo Senhor Prefeito do município de Petrópolis, Dr. Paulo Roberto Mostrange de Oliveira. O Excelentíssimo Senhor Presidente da Câmara dos Vereadores do município de Petrópolis, Dr. Bernardo Rossi, neste ato, sendo representado pelo Senhor Vereador, Dr. João Tobias. Sua Excelência, a Procuradora-Chefe Substituta da Procuradoria Regional do Trabalho da Primeira Região, Doutora Cíntia Maria Simões Lopes. Sua Excelência, a Procuradora do Trabalho, futura coordenadora da Procuradoria do Trabalho no município de Petrópolis, Doutora Érica Rodrigues Duarte. O Excelentíssimo Senhor Procurador do Trabalho, Presidente da Associação Nacional dos Procuradores do Trabalho, Dr. Fábio Leal Cardoso. O Ilustríssimo Senhor Tenente Coronel Davi Meirelles Issá, comandante do 32º Batalhão de Infantaria Motorizado do Exército Brasileiro, Batalhão Dom Pedro II. O Ilustríssimo Senhor Tenente Coronel Holanda, comandante do Centro General Airosa, em Itaipava. O Ilustríssimo Comandante do 26º Batalhão de Polícia Militar, o senhor Antônio Henrique. O Ilustríssimo Senhor Gerente Regional do Trabalho e Emprego em Petrópolis,
Dr. Wilson Soares Costa. Senhoras e senhores, convidamos os presentes a entoarem de pé o hino nacional. Senhoras e senhores, queremos registrar a honrosa presença das seguintes autoridades. Senhor Carlos Felizete Schaeffer, representando a família do ilustríssimo desembargador José Carlos Eisinger Schaeffer. Doutora Marlise de Matosinhos de Vasconcelos, representando o Conselho Regional de Engenharia e Arquitetura do Estado do Rio de Janeiro. O excelentíssimo senhor Adilson Faraco, prefeito do município de São José do Vale do Rio Preto. O excelentíssimo senhor desembargador Aloysio Santos, presidente do Tribunal Regional do Trabalho da Primeira Região. O excelentíssimo senhor Dr. Henry Davi Gracinoli, procurador-geral do município de Petrópolis, neste ato representado pelo Dr. Tério de Araújo Pereira, procurador adjunto trabalhista. O excelentíssimo senhor Dr. Ângelo Fernandes Joia,
Superintendente Regional da Polícia Federal do Estado do Rio de Janeiro, neste ato representado pelo senhor Ricardo de Carvalho. E a excelentíssima senhora doutora Lúcia Leia Guimarães Tavares, Procuradora-Geral do Estado, neste ato representada por dona Patrícia Damões. Anunciamos também a presença dos seguintes membros do Ministério Público do Trabalho. Procuradores presentes: senhor Fernando Pinot de Oliveira Júnior, senhora Maria Julieta Teperino de Bragança, senhor Sandro Henrique Figueiredo Carvalho de Araújo, senhora Maria Vitória Sucerite Rocha, senhor Valdenice Amália Furtado, senhora Maria Lúcia Abrantes Ferreira, senhor Márcio Vieira Alves Faria, senhora Débora da Silva Félix, senhora Karina Rodrigues Bicalho, senhora Tereza Cristina da Almeida Basteiro e senhor Rodrigo Rafael Rodrigues de Alencar, procurador-chefe da Procuradoria Regional do Trabalho da 19ª Região. Senhoras e senhores, a Procuradoria do Trabalho no município de Petrópolis, a 7ª a ser inaugurada no estado do Rio de Janeiro, vem somar-se às já existentes em Cabo Frio, Campos dos Goitacazes, Nova Friburgo, Nova Iguaçu, Niterói e Volta Redonda. Estende suas atribuições aos municípios de Areal, Comendador Levi Gaspariano, Paraíba do Sul, Petrópolis, Sapucaia, São José do Vale do Rio Preto e Três Rios. É o Ministério Público do Trabalho, pondo-se mais próximo de uma população de cerca de 500 mil habitantes, composta por uma imensa massa de trabalhadores destinatários da sua tutela, motivo de júbilo institucional. Senhoras e senhores, para uso da palavra, o excelentíssimo senhor Procurador-Geral do Trabalho, doutor Otávio Brito Lopes. Excelentíssimo senhor Vice-Procurador-Geral do Trabalho, Dr. Jefferson Luiz Pereira Coelho, em nome de quem cumprimento todos os membros do Ministério Público aqui presentes. Excelentíssimo senhor Presidente do Egrégio Tribunal Regional do Trabalho da 1ª Região, desembargador Aloysio dos Santos, a pessoa de quem cumprimento todos os magistrados aqui presentes. Excelentíssimo senhor Prefeito do município de Petrópolis, Paulo Mustrangi, na pessoa de quem cumprimento todos os cidadãos de Petrópolis e demais cidades que compõem a base territorial da Procuradoria do Trabalho no município de Petrópolis. Excelentíssimo senhor Presidente da Câmara Municipal, vereador Bernardo Rossi, na pessoa de quem cumprimento os parlamentares da região. Demais integrantes da mesa, senhoras e senhores. É um momento de extrema emoção participar dessa solenidade, inaugurar a Procuradoria do Trabalho no município de Petrópolis. Primeiro, pelo significado que tem essas inaugurações para o Ministério Público do Trabalho. Nós estamos praticamente completando a nossa tarefa de interiorizar o Ministério Público do Trabalho. A interiorização significa, na prática, a aproximação do Ministério Público da sociedade, a aproximação do Ministério Público com o cidadão, com o trabalhador em geral. Isso é de extrema importância porque nós temos observado nos últimos tempos uma migração muito forte do capital das regiões metropolitanas maiores, das capitais dos estados para o interior. E temos observado que as relações de trabalho estão se concentrando muito no interior dos estados. A consequência é uma necessidade cada vez maior de participação do Estado, por seus diversos órgãos, em especial o Ministério Público, dessa migração, dessa mudança de foco, dessa mudança que o capital proporciona e, consequentemente, a mão de obra e as relações de trabalho. O Ministério Público do Trabalho tem se empenhado muito para aprimorar a sua atuação, para se aproximar da sociedade,
Nós representamos a sociedade, mas é extremamente difícil perceber, captar os anseios da sociedade. E essa tarefa de captação dos anseios da sociedade para melhor defendê-la, nós temos procurado através da modernização da gestão, através da aproximação com a sociedade. Nós realizamos nosso planejamento estratégico voltado exatamente para o atendimento da sociedade e estamos inaugurando agora o nosso portal da transparência, onde nós demonstramos não só a execução orçamentária do órgão, o gasto da instituição, o custo da instituição para a sociedade, mas colocamos ao lado o que a instituição vem realizando para a sociedade. Demonstramos que o capital gasto, o capital investido, traz um retorno. E esse portal que nós estamos inaugurando essa semana, ele traz um banco de taxas, termos de compromisso de ajustamento de conduta de todo o Brasil. Ele demonstra as ações ajuizadas pelo Ministério Público do Trabalho em todo o território nacional, as audiências realizadas, os pareceres emitidos, os procedimentos abertos, os procedimentos arquivados, os procedimentos concluídos, as ações. Então, é uma forma de prestação de contas, é uma forma de aproximação também do Ministério Público com a sociedade. E é justamente nessa direção que nós estamos completando esse ciclo de interiorização do Ministério Público do Trabalho. E participar dessa solenidade numa cidade impregnada da história do Brasil, uma cidade que, em seus prédios, nesta casa aqui, traz grande parte da história do nosso país. Então é extremamente emocionante para mim, pessoalmente, participar dessa solenidade, mas para o Ministério Público do Trabalho de instalar aqui uma unidade, uma Procuradoria do Trabalho Municipal. Nós temos desenvolvido vários trabalhos no sentido de proporcionar à sociedade um resultado mais efetivo. Nós temos programas de ação, programa no setor sucroalcooleiro, em que nós já realizamos inspeções, ações foram ajuizadas, termos de compromisso de ajustamento de conduta foram firmados no estado de Alagoas, no estado de Pernambuco, estado da Bahia, estado do Espírito Santo, estado do Mato Grosso, e agora já estamos ampliando esse programa para diversos outros estados, com extremo êxito. A situação desses trabalhadores cortadores de cana tem se melhorado em todos esses estados que visitamos. E o nosso portal da transparência vai trazer o relatório das nossas atividades em cada uma dessas inspeções, dessas forças-tarefas. Temos realizado um trabalho também muito grande contra o trabalho infantil, de combate ao trabalho infantil, com programas em relação aos municípios, visitando os municípios, enviando recomendações no sentido de incluir em seus orçamentos verbas, parcelas necessárias para os programas sociais sem os quais o combate ao trabalho infantil no Brasil não terá êxito. Nós temos feito isso em todo o território nacional. Temos um projeto também em todo o território nacional em relação à aprendizagem, à inclusão de adolescentes em programas de aprendizagem. E assim são diversos outros programas, diversas outras atividades que o Ministério Público do Trabalho tem desenvolvido a partir do seu planejamento estratégico, no sentido de proporcionar à sociedade uma resposta efetiva aos seus reais problemas. E aqui na região, eu tenho certeza que com a instalação dessa Procuradoria, nós poderemos dar uma resposta muito melhor. E a colega que agora assume a coordenadoria está aí à disposição de todos os cidadãos da região para atender naquilo que for necessário. Nós temos procurado uma aproximação muito grande com a sociedade. A tarefa de apreender o que a sociedade pretende dos órgãos públicos, em especial do Ministério Público do Trabalho, é uma tarefa que tem que ser desenvolvida dia a dia, ouvindo, vendo, convivendo com a região, com as pessoas da região, para saber exatamente de que forma nós poderemos proporcionar o serviço público que a Constituição nos incumbiu. Então, eu agradeço a todos pelo comparecimento, por prestigiarem essa solenidade, agradeço ao prefeito, agradeço à Câmara de Vereadores,
Agradeço ao Tribunal pela presença também do Tribunal Regional do Trabalho. O Judiciário tem sido um parceiro significativo do Ministério Público em todo esse trabalho, porque a verdadeira cidadania só pode ser alcançada com um Ministério Público forte, mas com uma magistratura também forte, um Judiciário também forte, que possa bem desempenhar as suas atribuições, no sentido de transformar o ambiente de trabalho no Brasil em um ambiente de cidadania plena. E é em nome desse objetivo, cidadania plena nas relações de trabalho, que eu agradeço e encerro o meu pronunciamento. Muito obrigado. Ouviremos agora Sua Excelência, o Procurador-Chefe da Procuradoria Regional do Trabalho da Primeira Região, Dr. José Antônio Vieira de Freitas Filho. Excelentíssimo Senhor Procurador-Geral do Trabalho, Dr. Otávio Brito Lopes, Excelentíssimo Senhor Vice-Procurador-Geral do Trabalho, Dr. Jefferson Luiz Pereira Coelho, Excelentíssimo Senhor Presidente do Egrégio Tribunal Regional do Trabalho da Primeira Região, Desembargador Luísio Santos, na pessoa de quem cumprimento todos os magistrados, muito especialmente os que atuam na região. Excelentíssima Senhora Procuradora-Chefe Substituta, Doutora Cíntia Maria Simões Lopes, Excelentíssima Senhora Procuradora do Trabalho, Coordenadora da Procuradoria do Trabalho no município de Petrópolis, Doutora Érica Rodrigues Duarte, Excelentíssimo Senhor Prefeito do município de Petrópolis, Dr. Paulo Mostrange, na pessoa de quem cumprimento todos os chefes do Poder Executivo dos municípios inseridos na área de abrangência territorial da nova unidade do Ministério Público do Trabalho no Estado do Rio de Janeiro. Excelentíssimo Senhor Presidente da Câmara Municipal, Vereador Bernardo Rossi, na pessoa de quem cumprimento todos os parlamentares da região, demais integrantes da mesa, excelentíssimos senhores membros do Ministério Público, auditores fiscais do trabalho, advogados, defensores públicos, outras autoridades civis, militares e eclesiásticas. Ilustríssimos senhores dirigentes sindicais, caros servidores, estagiários e estudantes, senhoras e senhores, nobres cidadãos, trabalhadores e empresários. Meus diletos colegas do Ministério Público do Trabalho, os quais saúdo na pessoa do excelentíssimo senhor presidente da nossa gloriosa Associação Nacional dos Procuradores do Trabalho, Dr. Fábio Leal Cardoso, também integrante da mesa, e do excelentíssimo senhor Procurador-Chefe da Procuradoria Regional do Trabalho da 19ª Região, Alagoas, Rodrigo Rafael Rodrigues de Alencar. Na solenidade de inauguração da Procuradoria do Trabalho no município de Niterói, declarei que, concluída outra etapa de um irreversível e prioritário processo de interiorização, restava-nos caminhar a passos largos rumo à instalação, precisamente em Petrópolis, da nossa 7ª unidade no interior. E vaticinei uma das instituições mais comprometidas com o ideário republicano, em breve, encontrada será também na mais historicamente imperial de nossas cidades. Pois aqui estamos, imbuídos de lídimos propósitos, reiterando nosso perene compromisso com a efetivação da justiça social e com a defesa do regime democrático, da ordem jurídica e do interesse público. No memorial que apresentei ao douto Conselho Superior do Ministério Público do Trabalho, visando a alocação de uma vaga de Procurador do Trabalho na Procuradoria do Trabalho, que ora temos a honra de inaugurar solenemente,
Consignei que a região a ser atendida ostentava notória importância histórica, compondo-se de 7 municípios com população estimada em cerca de 500.000 habitantes e economia fundada, basicamente, em atividades inerentes ao setor terciário, à agricultura, à pecuária, ao comércio e ao turismo. Destaquei, ademais, a existência de um polo de tecnologia da informação. Para mim, é impossível falar de Petrópolis e dos demais municípios vizinhos, alguns resultados de desmembramentos, sem rememorar a história, sem pensar em grandes feitos, em homens e mulheres admiráveis. Do engenhoso e genial Alberto Santos Dumont, que quase todos reconhecem, pôs a humanidade a voar. Um mineiro seduzido pelos encantos petropolitanos. De Isabel, a Redentora. De Pedro II, que até para a invenção do telefone muito contundentemente contribuiu. Meu Deus, isto fala, teria dito a Grambel, que do outro lado da linha estava e lhe oferecera testar o invento, do qual hoje, sem que pensemos em todos os acontecimentos anteriores à rústica criação, mantemo-nos confortavelmente atrelados. Quem não é capaz de mensurar a dor de Isabel e Pedro, 2 dos mais benquistos filhos desta pátria mãe gentil, quando, obrigados a abandoná-la após a proclamação da República, partiram em exílio. É com o coração partido de dor que me afasto de meus amigos, de todos os brasileiros e do país que tanto amei e amo, para cuja felicidade esforcei-me por contribuir e pela qual continuarei a fazer os mais ardentes votos. Declarou Princesa Isabel, que veio a falecer em 1921 com confessadas e compreensíveis saudades de Petrópolis, de sua casa, de seu jardim e de suas amigas, mas tendo desfrutado da alegria de saber da revogação em 1920 pelo então presidente Epitácio Pessoa da lei que banira a família imperial do Brasil. Há registros de que Isabel, no navio que a levava para o exílio, falou a André Rebouças, um dos mais renomados abolicionistas: Senhor Rebouças, se houvesse ainda escravos no Brasil, nós voltaríamos para libertá-los. Isabel, em verdade, e a história lhe faz justiça, queria a real redenção dos escravos. Sonhava vê-los indenizados por tanto sofrimento, trabalhando em terras próprias, dotados de meios de garantir uma existência livre, o que pressupunha, naturalmente, dignidade. Também ansiava, aliás, pelo sufrágio feminino. Se a mulher pode reinar, também pode votar, afirmava com razão. Sabia dos riscos que corria o império. Brava e admiravelmente os assumiu, todavia. De Barão de Cotegipe, ouviu: a senhora acaba de redimir uma raça e perder o trono. De fato, e tinha de ser assim. A Lei Áurea foi assinada em 13 de maio de 1888. A República proclamada em 15 de novembro de 1889. E passado mais de um século, ainda não foi capaz de banir o trabalho em condições análogas às que a Isabel e a outros brasileiros de igual quilate causavam repúdio. Permanece enorme a extensão da dívida que o Estado tem a purgar para com os afrodescendentes. Constatação que talvez obrigue os desafetos da política de cotas a uma mais profunda reflexão. Há, de qualquer modo, razões para júbilo. A República logrou criar um Ministério Público permanente, uno, indivisível e independente, que tem travado luta constante contra toda sorte de práticas contrárias aos valores fundamentais à Constituição e à preservação de um Estado verdadeiramente democrático,
de direito e social. Um dos seus ramos, o do trabalho, põe-se desta vez com a inauguração de outra representação no interior, mais próximo de um número expressivo de brasileiros, muitos trabalhadores destinatários da sua especial tutela, distribuídos por 7 municípios, merecedores, todos e sempre, de nominal citação: Areal, Comendador Levi Gasparian, Paraíba do Sul, Petrópolis, São José do Vale do Rio Preto, Sapucaia e Três Rios. A Procuradoria do Trabalho no município de Petrópolis vem somar-se às já existentes em Cabo Frio, Campos dos Goitacazes, Niterói, Nova Friburgo, Nova Iguaçu e Volta Redonda. Juntas, atendem a 85 dos 92 municípios que formam o estado do Rio de Janeiro e, consequentemente, a uma população de quase 9 milhões de habitantes. Os dados impressionam porque, segundo o recenseamento que acaba de ser divulgado pela Fundação IBGE, há em nosso estado o terceiro mais populoso do país, 15.420.375 habitantes. Somos sede e procuradores do trabalho em municípios. Somos sede e procuradorias do trabalho em município, uma instituição só. A Procuradoria Regional do Trabalho da Primeira Região segue unida, com todos os membros vinculados em torno da consecução do objetivo princípio, tantas vezes propalado, a defesa dos legítimos anseios da sociedade. Com a força que desta união resulta, muitas e consideráveis vitórias têm alcançado. Quando, porém, se depara com o fim do ciclo da interiorização, a capital, envaidecida pelos belíssimos resultados da atuação dos procuradores do trabalho em municípios, sente-se no dever de a todos os seus atuais integrantes destas cumprimentar, exaltando assim também, obviamente, aqueles que os precederam. Recordo-me, por exemplo, de Cláudia Carvalho do Nascimento, suportando sozinha a responsabilidade por aquela que é, quanto à dimensão subjetiva, a maior procuradoria do trabalho em município do país, a existente em Nova Iguaçu. Breno da Silva Maia Filho, Carina Rodrigues Bicalho, Carlos Augusto Sampaio Solar, Érico Confante de Almeida Tessarolo, Fábio Luiz Baraque Grécia, Fernando Pinot de Oliveira, José Manuel Machado, Marco Antônio Seridanes da Mata, Maurício Guimarães de Carvalho, Patrick Maia Merizio, Sandro Henrique Figueiredo Carvalho Araújo e Thiago Oliveira de Arruda. São muitas as adversidades. Nada, contudo, os tem impedido de se desenvolver da forma mais veloz e proxígua de que se poderia evitar o julgamento do Estado tem que passar a ostentar a honrosa e muito peculiar posição de membro do Ministério Público do Trabalho. Como procurador-chefe, tenho inabalável certeza que expresso o sentimento de nossos pares. Temendo alguma indesculpável e imerecida omissão, tenho que igualmente consignar os estudos cuja realização fora provocada já pela coordenadora das atividades de órgão agente, a colega Júnia Bonfante Raimundo, a Aida Glans, então procuradora-chefe, que precederam a interiorização institucional, a cargo de Fernando Pinot de Oliveira Júnior e Rodrigo de Lacerda Carelli. Bem assim, a imprescindível contribuição dos colegas Daniele Kramer, Eleni Ferreira de Araújo Schittini, Inês Pedrosa de Andrade Figueira e Juliane Mombelli para a instalação, ainda na gestão de meu assessor imediato, o Procurador Regional do Trabalho, Márcio Vieira Alves Faria, das 5 primeiras unidades sediadas em Volta Redonda, Nova Friburgo, Campos dos Goitacazes, Nova Iguaçu e Cabo Frio, agora mencionadas em ordem cronológica de inauguração. Para o início das atividades da existente Niterói, que se deu após a minha investidura na função de procurador-chefe,
foi fundamental a participação do colega Patrick Maia Merizio. A propósito, ao tempo que se despede de Breno da Silva Maia Filho, recém-removido para a 17ª região, a quem deseja descontração, nós nos divertimos um pouco e conhecemos. isso, externa seus votos de agradecimentos ao Conselho Superior do Ministério Público do Trabalho, que, sob a firme condução do Procurador-Geral do Trabalho, se mostrou sensível à necessidade de ampliação do quadro de membros, destinando-lhe a já mencionada vaga que viabilizaria o funcionamento da PTM de Petrópolis, mas também outras duas, que servirão ao robustecimento das Procuradorias do Trabalho já instaladas em Nova Friburgo e em Cabo Frio. Éramos 63, somos 66. Passo agora, portanto, a me dirigir ao excelentíssimo senhor Procurador-Geral do Trabalho, Dr. Otávio Brito Lopes, para, na primeira oportunidade em que publicamente me manifesto após minha reeleição como Procurador-Chefe, dizer que, em cada um dos 52 votos que dos 54 depositados recebi, há o expresso reconhecimento de conquistas institucionais e administrativas sem as quais os membros do Ministério Público do Trabalho do Estado do Rio de Janeiro não teriam como cumprir adequadamente seus muitos deveres. Não fosse o apoio de Sua Excelência, não as teríamos alcançado, é certo. Uma também recente recondução ao cargo de Procurador-Geral do Trabalho constitui-se, aliás, em contundente demonstração do respeito que os integrantes da classe, muito especialmente os lotados na primeira região, lhe devotam. Receba, meu caro Procurador-Geral do Trabalho, a quem me acostumei a chamar de amigo, sinceros votos de agradecimentos, extensíveis ao não menos estimado Vice-Procurador-Geral do Trabalho, Dr. Jefferson Luiz Pereira Coelho, que capitaneava a instituição à época em que, há mais de 12 anos, nela ingressei. Mantém-se inabalados, como se vê, a juventude e o prestígio. A Érica Rodrigues Duarte, coordenadora da Procuradoria do Trabalho no município de Petrópolis, algumas linhas especiais. Isabel exultaria, como de certo todas as mulheres do Brasil, por um assumir tão relevante encargo. Predispusemos-nos, eu e Érica, a não medir esforços para que um propósito institucional se materializasse. Tivemos êxito. Sinto-me, e sei que seu sentimento é semelhante, contemplando a sede da nova unidade, fruto de um árduo e esmerado trabalho de muitos, como Michelangelo diante daquela que é considerada sua maior obra, Moisés. Só falta falar. Muito obrigado por ter se empenhado tanto e, pessoalmente, pela amizade edificada. Desejo-lhe sucessos. Os trabalhadores locais, homens e mulheres, tão só por dispor de seu comprometimento institucional, já podem regozijar-se. Minha gratidão também à Procuradora do Trabalho, Isamela Gameiro da Silva Terzi. Senhores, eu peço paciência, porque aprendi com um estimado amigo, Márcio Alves, que nós devemos aproveitar as oportunidades para externar tudo o que nós sentimos, porque elas podem não se reproduzir. Todos os colegas aqui citados, o que torna de fato o discurso um pouco longo, merecem a citação. Minha gratidão também à Procuradora do Trabalho, Isabela Gameiro da Silva Terzi, que, sem se desvincular das funções inerentes ao ofício de que é titular e ao encargo de coordenadora
da Coordenadoria da Defesa de Interesses Coletivos, assumiu na capital o acervo da colega Érica Rodrigues Duarte, estando grávida e permitindo assim que o deslocamento desta Érica a Petrópolis ocorresse imediatamente após a realização dos serviços de adequação das instalações, bem como a todos os demais membros da CODIM, Coordenadoria da Defesa de Interesses Coletivos, que, em prol do interesse público, suportaram os reflexos da ausência da colega removida. Agradecimentos especialíssimos merecem também os integrantes do Núcleo de Atuação em Primeiro Grau de Jurisdição da Coordenadoria das Atividades de Órgão Interveniente, os procuradores do Trabalho, Fábio Goulart Vilela, Luciana Tostes de Guadalupe Silva, Marco Antônio Costa Prado e Samira Torres Chaati, que, apesar do indigitado deslocamento, continuaram atendendo às demandas das varas do trabalho da região. Registro o sempre inestimável apoio da Comissão de Captação de Recursos, composta por Regina Butros, Débora da Silva Félix e Cíntia Maria Simões Lopes, minha substituta, uma cidadã petropolitana, e dos coordenadores do estágio acadêmico, Arthur de Azambuja Rodrigues e Tereza Cristina da Almeida Basteiro, que realizam os certames para admissão de estagiários fundamentais na capital e no interior, a continuidade e a eficiência dos serviços a cargo dos procuradores. Desembargador Aloysio Santos, sua presença muito me honra, me dirigir a Vossa Excelência para falar das dificuldades que teria de comparecer à sessão do Pleno voltada à discussão fundamental da reforma do regimento. Sua Excelência, com a deferência e elegância de sempre, não só não designou a sessão, como está presente. É por isso e por tantas outras razões que lhe tenho tanto respeito. Agradeço a redobrada satisfação dos servidores, a redobrada dedicação dos servidores. Sintam-se todos homenageados na referência da qual não poderia me olvidar a Ana Carolina Casagrande Nogueira, chefe de meu gabinete, Deuseli Vilar Nogueira Calheiros, diretora de Administração, Orçamento e Finanças, e Cátia Regina Coutinho Cesarino, secretária regional, bem como a equipe da Procuradoria do Trabalho do município de Petrópolis, Mário Antônio Rodrigues Serpa, chefe da Secretaria, Evandro da Silva Bittencourt, analista processual, Bianca Guimarães Wilbert e Vinícius Augusto Madeira, os dois últimos cedidos pelo município sede. A Sua Excelência, o Prefeito de Petrópolis, Paulo Mostrange, meus agradecimentos, não só pela indigitada sessão de pessoal, sem a qual a Procuradora Érica Rodrigues Duarte não teria o respaldo humano necessário, mas também pela vontade, desde o início declarada, de contribuir, simbolicamente retratada na doação de uma bandeira do município, que ocupará, ao lado do pavilhão nacional e do representativo do nosso Estado, um dos mastros já existentes na sede da unidade. Agradeço ainda ao chefe de gabinete do prefeito, Dr. Wilson Franca, e muito especialmente pela colaboração para a realização desta solenidade, ao comando do Exército e ao comando da Polícia Militar na região, à Superintendência da Polícia Rodoviária Federal e ao vereador Bernardo Rossi, que na condição de presidente da Câmara Municipal de Petrópolis, cedeu-nos esta belíssima casa. Agradeço, finalmente, aos músicos da banda do Batalhão Dom Pedro II, que, com o seu talento, nos brindarão, na segunda parte da cerimônia, a iniciar-se, em instantes, na sede da Procuradoria do Trabalho, com o hasteamento das bandeiras e o encerramento da placa inaugural. Estou acabando, prometo. Seja um palho de luz desdobrado sob a larga amplidão destes céus. Este canto rebelde que o passado vem remir dos mais torpes labéus. Seja um hino de glória que fale, de esperança de um novo porvir, com visões de triunfos embale quem por ele lutando surgir. Nós nem cremos que escravos outrora
tenha havido em tão nobre país. Hoje o rubro lampejo da aurora acha irmãos, não tiranos hostis. Somos todos iguais, ao futuro saberemos unidos levar nosso augusto estandarte que puro brilha ovante da pátria no altar. Se é mister que de peitos valentes haja sangue em nosso pendão, sangue vivo do herói Tiradentes batizou este audaz pavilhão. Mensageiro de paz, paz queremos, é de amor nossa força e poder, mas da guerra nos transes supremos, hei de ver-nos lutar e vencer. Do Ipiranga é preciso que o brado seja um grito soberbo de fé. O Brasil já surgiu libertado sobre as púrpuras régias de pé. Ei, após brasileiros, avante, verde louros olhamos loçãos. Seja o nosso país triunfante, livre terra de livres irmãos. Liberdade, liberdade, abre as asas sobre nós, das lutas, na tempestade, dá que ouçamos tua voz. Há muito apreço à federação e à república. Urge, contudo, que construamos uma sociedade verdadeiramente justa, solidária, fraterna e livre de preconceitos. Que Deus nos abençoe. O Estado é laico, mas não impede declarações de fé. Muitíssimo obrigado. Senhoras e senhores, queremos registrar também a honrosa presença do desembargador Milton Lopes. Senhoras e senhores, com a palavra a excelentíssima senhora Procuradora do Trabalho, futura coordenadora da Procuradoria do Trabalho no município de Petrópolis. Excelentíssimo senhor Procurador-Geral do Trabalho, Dr. Otávio Couto Lopes, Excelentíssimo senhor Vice-Procurador-Geral do Trabalho, Dr. Jefferson Luiz Pereira Coelho, Excelentíssimo senhor Procurador-Chefe da PRT da Primeira Região, José Antônio Vieira de Freitas Filho, as pessoas de quem cumprimento os demais integrantes da mesa e demais autoridades presentes, senhoras e senhores. É com grande orgulho que participo, na qualidade de coordenadora, da inauguração solene da Procuradoria do Trabalho no município de Petrópolis. Este é um momento de grande realização pessoal e profissional. A região abrangida por esta Procuradoria guarda estreitos laços com minha família e com minha trajetória. Tenho origens em Petrópolis, Paraíba do Sul e Três Rios. Nasci, cresci e vivi em Paraíba do Sul até 1999. A primeira audiência trabalhista que assisti foi na Vara do Trabalho de Três Rios e, naquela oportunidade, decidi atuar nesta área pela relevância e pela premente necessidade de proteger os direitos dos trabalhadores. Ao Ministério Público do Trabalho incumbe a defesa da ordem jurídica, do regime democrático e dos interesses sociais individuais disponíveis, quanto desrespeitados os direitos sociais constitucionalmente garantidos. O Ministério Público do Trabalho atua sempre na tutela coletiva dos direitos, das garantias e das prerrogativas da sociedade trabalhadora. O papel desta instituição permanente e essencial à função jurisdicional do Estado norteou minha decisão em seguir esta carreira, mostrando-se constantemente engrandecedora e desafiadora. Em 2003, nela ingressei, estabelecendo-me em São Paulo e após no Rio de Janeiro. Decidi agora vir para Petrópolis, como forma de regressar às minhas origens e de poder atuar na defesa nos trabalhadores desta região, cujas dificuldades e peculiaridades nas relações de trabalho demandam uma atuação mais próxima de quem conhece a sua realidade. O processo de interiorização do MPT preconiza este objetivo, aproximar-nos da realidade social da região, conclamando-nos a responsabilidade de possibilitar aos nossos tutelados acesso fácil e direto à instituição que assevera sua proteção. Por fim, declaro que todo o esforço para a instalação desta PTM, iniciado em julho de 2008, é resultado da perseverança em um propósito maior, e que todas as dificuldades encontradas só tornaram este momento ainda mais gratificante. Não poderia finalizar, porém, sem antes agradecer imensamente à minha família pela torcida, pelo apoio e pela paciência. Ao meu querido procurador-chefe, pela confiança, pelo apoio e pela amizade.
À amiga Isabela Teres, pois sem seu apoio eu não poderia ter me dedicado a esta procuradoria. Aos colegas do NUP, Luciana, Fábio, Marco Antônio e Samira, que vem me dando essencial auxílio, e aos demais colegas que de alguma forma contribuíram para este momento. Tenho que registrar ainda minha especial gratidão aos servidores Mário Certo, meu braço direito, meu auxiliar incansável, pela amizade, dedicação e competência. Evandro Pittencourt, pelo apoio, pela amizade e pelo trabalho primoroso que vem realizando. Ana Carolina, Neuzeli, Kátia, Antenor, Ricardo e André, pela paciência e por sempre se mostrarem prontos a solucionar todos os problemas, que não foram poucos. E aos servidores cedidos, ao estagiário e aos trabalhadores terceirizados, Bianca, Vinícius, Átila, Paulo Júnior, Cristiano, Paulo Roberto, Edmilson, Mar, Júnior e Eliette, sem os quais seria impossível manter nossa procuradoria em funcionamento. Muito obrigada. Senhoras e senhores, para dar continuidade à cerimônia, o Ministério Público do Trabalho convida os presentes a se dirigirem à sede da nova unidade, localizada na rua São Pedro de Alcântara, número 9, Centro, onde, durante a execução do hino nacional pela banda do 32º Batalhão de Infantaria Motorizado do Exército Brasileiro, Batalhão Dom Pedro II, serão hasteadas as bandeiras do Brasil, do Estado do Rio de Janeiro e do município de Petrópolis, e em seguida descerrada a placa de inauguração. Após, será servido o coquetel. Foi a casa do André. Não, assim, eu tô falando guarda aí a banda. Manda o cerimonial pra gente se posicionar. Senhoras e senhores, boa tarde. Para darmos continuidade à cerimônia, por gentileza, mantenham seus celulares desligados no modo silencioso. Obrigado. Convidamos os presentes a se posicionarem diante dos marcos localizados à frente da unidade para o hasteamento das bandeiras do Brasil, do Estado do Rio de Janeiro e do município de Petrópolis, acompanhando o hino nacional executado pela banda do 32º Batalhão de Infantaria Motorizada do Exército Brasileiro, Batalhão Dom Pedro II, e posteriormente o encerramento da placa de inauguração. Consignamos a presença da excelentíssima senhora Procuradora do Trabalho, Ludmila Reis Brito Lopes, coordenadora de comunicação social do Ministério Público. Convidamos o excelentíssimo senhor Procurador-Geral do Trabalho, doutor Otávio Brito Lopes, a hastear a bandeira nacional. O excelentíssimo senhor Procurador-Chefe da Procuradoria Regional do Trabalho da Primeira Região,
Senhoras e senhores, o Ministério Público do Trabalho convida os presentes para o coquetel servido nas instalações de sua nova unidade. Antes, porém, ouviremos Sua Excelência, o Procurador-Geral do Trabalho, para o encerramento da solenidade. Eu agradeço a todos pela presença e aqui estamos em casa. Essa é uma casa do Ministério Público, uma casa da sociedade brasileira e representa, ao fim e ao cabo, um investimento. É um orçamento público e, consequentemente, um investimento que a sociedade faz no Ministério Público. E agora nós, dentro daquela nossa filosofia do Portal da Transparência, temos esse investimento, agora nós temos que mostrar na contrapartida o retorno que a sociedade vai ter com esse grande investimento feito no Ministério Público do Trabalho. Eu tenho certeza que em pouco tempo, com a doutora Érica, o Ministério Público estará dando retorno à sociedade desse investimento e dessa confiança depositada no Ministério Público. Muito obrigado a todos, a nossa associação que ajudou com o coquetel. E agora acho que é um momento de descontração, nós nos divertirmos um pouco e conhecermos a sede. Muito obrigado.